Olá, meu nome é Anderson, eu ajudo você a dar um próximo passo no seu plano de carreira em menos tempo, com menos estresse e sem abrir mão da sua qualidade de vida. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês 3 erros que você precisa ter cuidado para você não cometer como líder, ok? Esses erros podem influenciar diretamente nos teus resultados, né, e no seu bom ambiente de trabalho, ok? Isso é até engraçado, né? É engraçado porque que acontece? Quando você, lá atrás, quem sabe você foi um liderado, eu não sei qual é hoje, a sua função, eu não sei qual é o papel que você exerce, se você já exerce um papel de líder, ou se você está caminhando para isso, trabalhando, seguindo um plano de carreira para se tornar um líder em breve, tá? Esse vídeo aqui ele serve para você, tá? De qualquer forma, independente, de onde você se encontra hoje, esse vídeo ele serve para você. Por que que acontece? É engraçado porque muitas vezes você, quando você era um liderado lá atrás, você acabava condenando, e crucificando muitas vezes alguns comportamentos do seu líder. Só que, na maioria das vezes, com o passar do tempo, quando você já tem a sua equipe para liderar, quando você se torna um líder ali na frente, diversas vezes as pessoas, esses profissionais, eles começam a replicar esses mesmos comportamentos que eles condenavam lá atrás. Isso é absolutamente comum acontecer no meio organizacional, certo? E o que acontece? Esses 3 erros aqui você precisa ter cuidado, tá? 3 erros que você precisa ter cuidado para que você não acabe contaminando, prejudicando os teus resultados, certo? Então olha só, pega papel, pega caneta, tá? E anota aí porque é extremamente importante. O primeiro erro, tá, que você precisa ter cuidado. A primeira coisa que você precisa entender é a seguinte, que o líder, você líder, abre portas que o seu liderado não consegue abrir. Você líder acaba conseguindo abrir portas que o seu liderado, tá, não consegue abrir. E aqui você precisa compreender isso, você precisa ser compreensivo, Porque, por exemplo, acontece muitas vezes, você pede para um liderado seu, uma pessoa da sua equipe fazer uma ligação para outra pessoa importante lá de outra empresa. O que acontece? Ele vai lá, ele liga, a secretária atende, passa o recado para outra pessoa e aquele outro profissional não atende ele, decide por não atender. Ele tenta 1, 2, 3, 4 vezes e não atende. Então, depois de várias tentativas, quem sabe ele vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu tentei várias vezes e eu não consegui entrar em contato com aquele profissional. E aí você precisa, ser inteligente nesse momento, tá? Por quê? Porque você pode pegar e você falar assim, não, deixa que eu tento. Então, você vai tentar e você vai conseguir, Aquele outro profissional vai te atender, porque você tem um cargo de liderança, Ou você é um coordenador, ou você é um gerente, um gestor, enfim. Você tem um cargo de liderança, por isso que ele te atende, por isso que eu estou aqui falando para você. O líder, ele consegue abrir portas, que o liderado muitas vezes não consegue abrir, e nessa hora você precisa ter inteligência, para você não, muitas vezes, para você não desanimar aqueles seus liderados, Você precisa ser inteligente nesse momento, tá? Você não pode falar para ele, pô, você precisa ser mais proativo, não, você tem que tentar mais vezes, não é assim que as coisas funcionam, não. Você precisa justamente ao contrário, fazer ele entender isso, valorizar o esforço dele, a dedicação, enfim, tá? Mas isso é só um cuidado que você precisa ter, entender que você, líder, consegue abrir portas muitas vezes que o seu liderado ainda não consegue abrir, tá bem? Um segundo erro, que você precisa ter cuidado, tá? É ao delegar algumas funções, Você precisa, além de aprender a delegar funções, você precisa ter o cuidado, para não tirar a confiança dos seus liderados, tá? Porque por você muitas vezes acaba sendo líder, mas você acaba tendo a cabeça de um executor ainda, porque você passou muito tempo executando aquelas funções e você tem aquela dificuldade, de delegar, aquela dificuldade de não estar executando também algumas funções, e isso pode ser prejudicial, para os teus resultados e prejudicial também para a confiança dos teus liderados. Então é importante, que você consiga liderar, que você consiga delegar algumas funções e que você consiga
confiar nessas funções que você delegou, né? Porque tem muitos líderes que falam para uma pessoa escrever um e-mail para fazer alguma função, né? Mas falam, não, mas só um pouquinho, antes de você entregar, você passa aqui, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu colocar uma introdução, coloca isso, coloca aquilo. Percebe você o que você faz, você não consegue se livrar dessas questões de execução e mais do que isso, você vai tirando, né, a autonomia, você vai tirando a confiança muitas vezes do seu liderado. Então você não pode exigir muitas vezes proatividade, né, sendo que você não é congruente com isso que você prega, ok? Claro que eu sei que existem alguns casos, né, que são diferentes, quando envolve números ou algo mais, coisas que são extremamente importantes. Existem alguns casos que você precisa sim, né, sentar e dar uma olhada e tá tudo bem, mas o equilíbrio nesse sentido é o ideal, tá bem? E um terceiro erro, tá, que você precisa ter cuidado, tá, para você não cometer. Isso é uma coisa tão óbvia, é óbvio isso, mas eu vou falar, né? Eu vou falar aqui porque eu acredito que tem pessoas que ainda fazem isso, infelizmente, tá? Que é você ter cuidado para você não poluir o ambiente, né, com fofocas, né? É isso mesmo, né? Você não poluir o ambiente com fofocas, porque o líder ele tem que ter, né, esse equilíbrio, né? Ele precisa saber filtrar informações, né? Ele precisa, né, saber como ele vai lidar com algumas informações que ele vai colhendo, né, ao longo do dia, né, de diferentes setores. Então, por vezes ele tem a confiança de algumas pessoas, né, e essas pessoas, né, que trabalham com ele vão relatar algumas questões pessoais, né, vão relatar algumas questões do próprio setor e ele precisa aprender a filtrar, ele precisa aprender a conduzir, né, todas essas questões, né, extraindo o melhor de cada um sem, né, nenhum profissional e setor acabar se prejudicando. Então o que acontece? Tem líderes, né, que não sei nem se dá para chamar de líder, né? Tem líderes pessoas que têm um poder, um cargo, digamos assim, né, um cargo de liderança, né, essas pessoas elas colhem essas informações e acabam espalhando para outras pessoas, né, espalhando para outras pessoas sobre a vida pessoal de um funcionário, né, falando sobre algumas coisas que aconteceram em outro setor, e isso tudo vai contaminando o ambiente vai ficando muito pesado, tá? Então é sim uma responsabilidade do líder, né, ter cuidado para não cometer esse erro de poluir o ambiente, né, de fazer fofocas, ok? Então são esses os 3 erros que você precisa ter cuidado. Claro que tem outros erros, né, e nós vamos ficar gravando aqui mais conteúdos como este, né, mas é importante que você grave já esses 3 primeiros erros aqui, esses 3 erros que eu estou trazendo, né, para você. Lembra, né, que o líder consegue abrir portas que o liderado não consegue abrir, né? Lembra também que é importante você delegar, né, e não tirar a confiança dos seus liderados, tá? E por último também que eu falei para você e não menos importante, é você cuidar para você não poluir o ambiente, para você não fazer fofocas, enfim, acabar tornando aquele ambiente mais pesado, tá bem? Então, eu espero que você gostou desse vídeo, né? E se você gostou, dá um curtir aqui embaixo e você fique à vontade também, tá? Até vou pedir para você, pode escrever aqui embaixo, né? Quais são as atitudes e comportamentos, né, que te incomodam, que você não tolera muitas vezes de um cargo de liderança, né? Quem sabe você pode estar aqui colaborando, me ensinando também, né, para que eu possa trazer novos conteúdos como esse, ok? Então, espero que você gostou, né? Compartilhe com mais pessoas também que mereçam ter acesso a esse tipo de conteúdo e nos vemos em um próximo vídeo. Vai lá!